Olá, meus alunos do primeiro ano! Estamos aqui na nossa primeira aula, da nossa videoaula, e a gente vai dar sequência no conteúdo que nós paramos. Só que eu preciso explicar para vocês especificamente o que é que nós vamos ver nesse slide. Por quê? Recapitulando lá na nossa última aula, nas últimas aulas que nós tivemos, nós fizemos um paralelo entre a cultura greco-romana, o modernismo e a arte contemporânea. Nós falamos características gerais para poder sabermos diferenciar e classificar uma obra de cada período, diferenciando uma da outra, certo? Agora aqui nós vamos falar sobre o movimento modernista, mas o grande foco é na Semana de Arte Moderna de 1922. Então nós não vamos tão ficar evidenciado nas aulas que eu vou apresentar para vocês agora sobre características específicas do modernismo. Não, eu vou levar para vocês os acontecimentos que deram origem à Semana de Arte Moderna de 1922. Por quê? Porque esse marco representou a apresentação de uma nova arte para a sociedade brasileira, principalmente a sociedade paulistana, porque o ocorrido foi em São Paulo, onde na época era o grande berço das artes, onde tudo acontecia no sentido de exposições, de artistas. O grande berço era São Paulo. Hoje não. Hoje nós temos mais artistas esparramados por todo o nosso país, mas neste período o grande polo das artes era São Paulo. Por isso a exposição ocorreu no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, certo? Então o grande foco da nossa aula de hoje é a Semana de 22, como é conhecida tradicionalmente nos dias de hoje. Então aqui, a Semana de 22. Vamos lá para as características da exposição e os acontecimentos que levaram a chegar a essa grande exposição. Então ela marcou a sociedade brasileira, a arte brasileira. Foi uma tentativa que os artistas tiveram de romper com as artes do passado, ou seja, qual era o estilo que existia antes da arte moderna. Ainda eram artes embasadas na arte clássica, na arte greco-romana, que aqui no Brasil chamamos de arte acadêmica, arte academicista. Aqui no Brasil, todas as tendências de pintura, de escultura, da arquitetura eram inspiradas na estética europeia. Os europeus chegaram aqui no Brasil, implantaram o sistema da cultura, da pintura, da escultura, da arquitetura, e isso predominou por séculos. Então, somente aqui, no finalzinho do século XIX e início do século XX, que a arte vai apresentar essa grande ruptura, essa grande tentativa de ruptura. Mas antes, lembro vocês que essa grande ruptura se deu por ter inventado a máquina fotográfica e o artista ter se considerado mais livre das amarras que prendiam ele à realidade e se inspirar mais em outras tendências, entre elas a tendência europeia. Então aqui, continuando as explicações, o grande polo, como eu disse, São Paulo, o local onde os artistas escolheram para poder fazer a sua primeira exposição coletiva. Muito importante eu enfatizar isso para vocês. Foi a primeira exposição de arte moderna que aconteceu em São Paulo, no Brasil? Não, não foi a primeira. Outros artistas já fizeram outras exposições até esse período. Porém, no sentido de vários artistas, no sentido coletivo, foi a primeira exposição. E não ocorreu só a exposição de pintura. Nessa exposição tiveram apresentações de música, dança, teatro, maquetes de arquitetura. Então envolveu todos os segmentos artísticos nessa exposição. Agora o choque de ideias foi muito grande, a começar pelo local escolhido para poder fazer a exposição. Hoje,
Nos dias atuais, nós temos locais de exposição, galerias, museus direcionados a um estilo artístico. Por exemplo, São Paulo, nós temos o MAC, Museu de Arte Contemporânea. Temos o MAM, Museu de Arte Moderna. O MASP, que abrange outros estilos mais considerados mais clássicos também, da época que a inspiração ainda era academicista. Então, hoje, nós temos locais que direcionam mais o estilo artístico, que contemplam a arquitetura e as exposições que vão ser apresentadas ao público. Neste período, haviam esses centros específicos? Não. O único local de credibilidade que havia para os artistas fazerem a exposição é o Teatro Municipal de São Paulo, que eu vou mostrar para vocês aqui no decorrer dos slides a foto deste local. Então, o choque de ideias começou por aí e eu vou explicar para vocês como que se deu esse choque de ideias. Então, nesse período da semana de 22, houve uma divisão entre críticos. Monteiro Lobato, extremamente conservador, apoiando a arte clássica acadêmica de um lado, e Mário de Andrade de outro lado, acompanhado de outros artistas, de outros escritores, defendendo a arte moderna, com tendências mais contemporâneas. Aqui nós temos a capa do catálogo. A capa do catálogo, o que representa esse catálogo? Como se fosse um convite para a exposição. Neste catálogo haviam ali referências do que a pessoa iria encontrar durante a exposição da semana de 22. Por quê? Porque não ocorreu em um único dia, foi uma semana em que ocorreram espetáculos de dança, apresentações teatrais, espetáculos musicais, além das obras expostas pelas paredes, pelas salas do teatro. Então aqui é uma capa, Semana de Arte Moderna, de 1922, e quem fez essa capa foi o artista modernista de Cavalcante. Então a gente observa características aqui cubista, e a técnica que ele utilizou para poder fazer esta capa foi a técnica de gravura. Muito importante também dizer isso para vocês. Personalidades que contribuíram para o modernismo: Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Menotti Del Pitta, foram as personalidades a favor da nova arte moderna. Já a personalidade contrária, que era extremamente conservadora e que criticava severamente a arte moderna, foi Monteiro Lobato. Qual era a influência de Monteiro Lobato neste período? Ele escrevia na Folha de São Paulo, que era o principal jornal, o principal meio de notícias que existia na época em São Paulo. E Monteiro Lobato, ele escrevia uma coluna neste jornal. E ali, o que ele dizia influenciava de maneira direta a população. Então, ele contribuiu para que as pessoas ficassem, no momento, questionando o que era aquela arte moderna, se aceitavam aquela arte moderna, se compreendiam ou não. Sempre o papel do crítico, ele sempre é de levar conhecimentos, uma explicação para o público daquilo que está sendo apresentado. Então, hoje em dia, esse papel é mais claro, mas antigamente não tínhamos papel de crítico, profissional crítico das artes aqui. Então, eram os colunistas sociais, os escritores que faziam esse papel de crítico. E Monteiro Lobato acabou incorporando seus gostos pessoais, as suas preferências mais conservadoras para fazer a sua crítica à arte moderna. Então, aqui eu vou só resumir para vocês esses slides que falam as principais características da arte acadêmica que são consideradas as belas artes. Nós já vimos essa explicação em aulas passadas, mas em resumo, a arte acadêmica é inspirada na arte clássica greco-romana, que teve o papel de representar tudo aquilo que os olhos viam de uma maneira fiel na pintura, fiel na escultura. É como se fossem registros fotográficos, respeitando medidas, cores, proporções, anatomia. Então isso era o que as pessoas estavam acostumadas a ver nas pinturas, nas artes de um contexto geral.
Então vamos passar adiante, aqui um exemplo do que era uma arte acadêmica na época, um dos principais artistas, Almeida Júnior, representando aqui o caipira brasileiro. Então, o que a gente observa na arte acadêmica? Que ela representava um momento histórico, representava ali a cultura brasileira, e hoje nós temos registros desses acontecimentos, hoje conhecimento de como ocorreu determinado acontecimento histórico graças a essas pinturas que chegaram até nós os dias de hoje. Outro artista importante, Pedro Américo, retratando aqui o Grito do Ipiranga, depois de Vitor Meireles, a primeira missa do Brasil. Aqui, pessoal, é a primeira a foto do Teatro Municipal de São Paulo, onde ocorreu a primeira exposição coletiva de artistas modernistas. Então, aquilo que eu falei para vocês, o choque de ideias começou pela escolha do local onde eles escolheram para fazer a exposição. O interior desta construção arquitetônica vem com uma inspiração completamente clássica, retratando aqui luxo, a nobreza. Então, contradiz um pouco com as ideias das obras modernistas. É como se as obras chocassem com a decoração e com a arquitetura do local que eles escolheram. Aqui combinaria as artes mais clássicas, as artes acadêmicas, fazendo a composição do espaço do seu interior. Mas não foi isso que o público foi ao encontro. O público foi ao encontro da arte moderna. Então é como se não fizesse uma composição harmônica com o local escolhido. Sobre a semana de 22, ela ocorreu então nos dias 13, 15 e 17. Como eu disse, foram várias apresentações, palestras, exposições de maquete da arquitetura moderna, pinturas, esculturas. Então foi um marco para a nova arte que os artistas queriam apresentar à sociedade. Aqui alguns cartazes de algumas apresentações de música que ocorreu de Vila Lobos na semana de 22. Aqui agora os principais artistas que se destacaram: Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Brecheret, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade. Anita Malfatti foi o grande estupim que marcou a fase do modernismo aqui no Brasil. Então, ela é a grande artista que vai entrar em grande destaque aqui para a semana de 22. Então, para nós entendermos o porquê dessa exposição, o porquê que esses artistas se reuniram para fazer essa exposição, nós precisamos enfocar na Anita Malfatti. É sobre ela que nós vamos falar agora no decorrer dessas apresentações desses slides que eu vou mostrar para vocês. Aqui é um retrato e um autorretrato de Anita Malfatti. Anita Malfatti, quando ela fez a sua primeira exposição em 1917 aqui no Brasil, ela acabava de chegar ao Brasil e o público esperava obras de uma artista renomada que ela já era considerada na Europa. Na Europa, Anita Malfatti fez sucesso, suas obras foram reconhecidas e ela veio para o Brasil com todas essas obras que foram admiradas e reconhecidas na Europa e fez a sua primeira exposição em 1917. Foram 52 quadros nessa amostra. Porém, as obras de Anita não eram as obras que a família dela esperava e que alguns críticos mais conservadores esperavam. De uma mulher, eles esperavam pinturas mais delicadas, pinturas mais acadêmicas. Eles não esperavam encontrar as pinturas tão expressionistas que são as características das obras da Anita Malfatti. Eles não esperavam encontrar essas características nas obras de uma mulher para este período, que ainda era um período considerado conservador. Então, a crítica que Monteiro Lobato fez, ela contribuiu, de certa forma, para que Anita bloqueasse a sua criatividade para a arte moderna. O grande marco da semana de 22 foi a crítica que Monteiro Lobato fez
paranoia ou mistificação, considerando Anita Malfatti, comparando-a como uma doente mental, onde as suas obras não condiziam com a realidade. Ele a comparava ao cérebro transtornado, com as mais diferentes psicoses, onde não reproduzia aquilo que os olhos de uma pessoa considerada normal, segundo a crítica de Monteiro Lobato, produzia em uma pintura. Então esse foi o grande marco, porque a Anita Malfatti, nesse período, ela sofreu uma rejeição do público, de outros críticos de artes, considerando seus trabalhos produto de um cérebro transtornado. Então, o resultado da crítica que Monteiro Lobato fez no seu jornal sobre a exposição de 1917 da Anita Malfatti foi que a elite de São Paulo ouviu Monteiro Lobato, retiraram o apoio da mostra, as pessoas que fizeram compra dos quadros da Anita Malfatti devolveram, as pessoas que faziam aula de pintura com ela deixaram a fazer. Então, foi uma gota d'água para que Anita Malfatti bloqueasse a sua criatividade para produzir as obras consideradas modernistas, com inspirações europeias, vindas do expressionismo. Então esse bloqueio fez com que ela não produzisse mais a sua criatividade. Esse foi o grande marco que sensibilizou os outros artistas modernistas que eram amigos de Anita Malfatti, todos se conheciam, todos participavam de palestras juntos, encontros. Então sensibilizou essa classe de artistas e fez com que eles montassem a primeira exposição da semana de 22. Então foi essa sensibilidade que o grupo de artistas tiveram em relação às consequências de Anita Malfatti em suas obras. Vou mostrar para vocês agora, aqui para frente, as obras da Anita Malfatti do seu período modernista, em que ela tinha total inspiração na arte expressionista, e a partir do momento em que esse bloqueio de criatividade aconteceu e ela passou a fazer o quê? A simplesmente reproduzir natureza morta. O que é uma natureza morta? É você observar uma composição de flores e frutas em cima de uma mesa e copiar aquela imagem para a tela. Então a criatividade dela nesse momento acabou. Aqui vem essa explicação que eu acabei de falar para vocês. Então as consequências, a consequência da crítica que Monteiro Lobato fez, e por esse motivo as pessoas deixaram de apoiar, o público paulistano deixou de apoiar a arte de Anita Malfatti, aconteceu esse bloqueio, então ocasionou na semana de 22. Aqui, uma obra da Tarsila do Amaral, chamada A Boba. Esse quadro representa todas as características que ela colocou em sua obra modernista, as características expressionistas. Todas as obras expressionistas não têm intenção de ser bela, de ser agradável de se ver. Por quê? Porque ela expressa emoção, expressa sentimento, expressa aquilo que o artista sente naquele momento, aquilo que ele vive, o contexto histórico que ele está vivendo influencia diretamente na sua pintura. E nem sempre o momento que o artista está vivendo é agradável de se ver, é uma emoção positiva, é uma emoção bonita, não. Então a arte expressionista, ela retrata emoções, mas normalmente emoções de medo, pavor, angústia, tristeza, nesse contexto. Então a obra expressionista, ela busca esse registro de emoção. Então Anita Malfatti expressa aqui com traços rápidos, com pinceladas rápidas, ou seja, nada delicado, expressa cores mais vivas e principalmente a emoção, onde não torna a obra dela tão agradável, tão bonita de se ver aos olhos, principalmente dos conservadores, dos críticos conservadores que apoiavam a ideia de Monteiro Lobato na época. Outras obras de Anita Malfatti, dando sequência, O Torso,
Vamos lá, vou passando aqui para vocês o farol. E aqui nós vamos finalizar com essa obra onde ocorreu o bloqueio da criatividade de Anita Malfatti, onde ela deixa de fazer estas obras expressivas com características mais expressionistas e passa a simplesmente copiar a natureza morta. Então esse bloqueio que Anita Malfatti teve foi o que sensibilizou os outros artistas que eram amigos da Anita Malfatti e eles decidiram então organizar essa primeira exposição de arte moderna, apresentando para o público definitivamente o que viria a ser uma arte moderna. Então, todos esses motivos, essa situação que ocorreu na vida e na carreira da Anita Malfatti foi o que desencadeou a semana de 22. Então nós vamos parar por aqui a nossa aula de hoje. Na próxima aula nós vamos dando sequência a esse conteúdo. Espero que tenha ficado claro para vocês o que foi apresentado. Eu deixo um beijo bem grande para todos. Se cuidem, fiquem com Deus. Beijos!